sejam bem-vindos a mais um Fichex Talks. Eu sou a Aline, da equipe de marketing, e hoje a gente vai falar com o Luiz sobre um assunto bem interessante. A gente vai falar muito sobre o investimento em cibersegurança e como as empresas enxergam isso. Mas antes disso, o Luiz se apresenta para o público conhecer um pouco melhor de você. Aline, primeiro, muito feliz de estar aqui com vocês, muito legal estar com a turma, obrigado. Então, para me apresentar, Luiz Milagres, hoje responsável de riscos de uma nativa digital, também sou consultor, palestrante, estou empresário, tenho a minha própria empresa e estou aí para ajudar essa turma maravilhosa, também dou aulas, sou professor de pós-graduação, ainda estou dando aula para a turma para criar uma galera fera para ajudar a gente no mercado. Interessante e importante, né, o que a gente estava falando até aqui nos bastidores. E entrando um pouco no tema, né, hoje muitas empresas colocam a experiência do cliente no centro da estratégia, né? Mas o que realmente define essa experiência digital? Bom, vamos lá. Nós somos clientes de alguma coisa. Você, eu e todo mundo que nos acompanha. E quando você vai interagir com uma empresa, que é a primeira sensação que você quer ter? Não é negativa, é positiva. E quando a gente traz, por exemplo, para a segurança, você não compra de quem você desconfia, compra? Não. Eu também não. Então, quando a gente coloca a segurança e a experiência, primeiro, o cliente chega, o prospect chega para comprar da gente, ele tem que se sentir seguro para se relacionar e depois ele tem uma boa experiência nesse relacionamento. Quando a gente coloca a visão do cliente, eu até prefiro, ao invés do cliente no centro, a gente ter o hábito de trazer a visão do próprio cliente, como a gente tem, você vai ver que vai mudar toda a perspectiva. Então, qual é a visão do cliente? Mas como é que eu chego nisso? Usa o produto da sua empresa. Você deveria ser, como colaborador, funcionário, ou seja, o cargo que você tenha, o primeiro cliente da sua empresa. E se você não é, tem alguma coisa que está falhando, porque se a sua empresa não convence nem você de usar o produto dela, imagina convencer o mercado. Então, quando a gente traz para a experiência, o primeiro passo é esse, a sensação de segurança para passar, para confiar e querer comprar aquele produto e depois viver uma boa experiência. E no final do dia eu comprei algo que resolve um problema. Ela tem que resolver um problema. Acho que é importante isso, né? E onde você acha que as empresas mais erram ao desenhar essa jornada, né, em si? Elas erram esquecendo da figura principal. Ah, mas não, na minha empresa o cliente está no centro. E quem é que disse que o cliente no centro, vamos lá, os detalhes importam, a beleza está nos detalhes. Se eu pegar o cliente é como esse copo e colocar ele no centro, é você como empresa olhando para ele de fora. Agora, se você colocar na posição do cliente, ou seja, ali o que ele enxerga, o que ele vivencia, você vai ver que vai mudar toda a perspectiva. Exemplo, você gosta, por exemplo, quando você entra num chat e é um robô, é uma inteligência artificial, seja o que for, e não é uma pessoa interagindo com você, qual é a sensação que te passa? Às vezes é ruim, porque você tem que ficar falando várias e várias vezes para que ele consiga chegar onde você quer, né? Acho que esse é um grande problema, inclusive, né? Porque hoje em dia, para você conseguir falar com uma tendência, tem que passar por uma aura imensa e às vezes aquele de falar para mim é o pior, porque você fala e às vezes eles não entendem e aí você fica um tempão nisso, é péssimo. Pois é, só que aí você não gosta, eu não gosto, a maioria não gosta, nem quem fez isso gosta, mas por que implementa e incentiva na empresa? Em prol da eficiência, teoricamente. Não está errado, eu entendo, mas em prol da eficiência, então eu entrego um serviço ruim no pós-venda para o meu cliente, as coisas começam a não fazer tanto sentido. Então aqui é alguém fazendo algo, olhando com o cliente no centro, mas com a visão de fora. Você como cliente, na visão, você fala assim, não coloca chatbot. Vamos dar um jeito de equilibrar qualidade, customização e algum grau de escala ao máximo possível antes de partir para isso. Aqui é um exemplo prático, mas se você for para a empresa, a galera está implementando automação de maneira massiva em prol da eficiência, apesar de nós mesmos não gostarem. Qual é o sentido disso? Sim, realmente, é isso, né? Não enxergar o que o cliente precisa, a necessidade. E é o que você falou, às vezes eles sabem que não funciona, mas continuam fazendo isso, né? Uhum. E qual você acha que é essa perca também, né? Porque a gente falou disso, do que o cliente não se sente à vontade, e mesmo assim as empresas não entendem, né? Essa perda que pode acontecer. É que dentro do contexto, e a gente vem um contexto um pouco maior. As margens das empresas estão pressionadas. Então, cada vez mais você vê empresas sendo sufocadas em N aspectos. Aspectos tributários, aspectos de concorrência, aspectos de custo de aquisição de cliente cada vez mais alta. Eu estava em outro fórum nesse começo de semana, na minha cabeça um lead qualificado estava em algo aproximado de R$ 70, R$ 80. Não, já está chegando a R$ 110 cada, de um lead qualificado.
Se você está aí e não sabe o que é um lead qualificado, Google it. Então, assim, não vou explicar, você deveria saber. Na prática, o que eu quero dizer? Se cada lead qualificado está R$ 110 ali, isso pressiona a margem, o que faz as pessoas buscarem eficiência operacional para recuperar ou, de alguma maneira, equilibrar isso. E aí acabam vindo essas decisões de abaixar um pouco de qualidade, mesmo não intencionalmente, às vezes, para que você consiga equilibrar isso. O problema é, você entra num ciclo péssimo, porque eu abaixo a qualidade de atendimento, eu deixo de reter aquele cliente, ele vai embora e aí eu tenho que comprar um outro lead para trazer um novo cliente, aí você começa a entrar num espiral negativo. Esse é o ponto que talvez a discussão não esteja tão clara. Ah, mas todos estão fazendo, mas minha mãe ensinou. Eu não sou todo mundo. Então, tire sua própria conclusão com base na sua cultura, no seu método de gestão e estratégia. Ah, mas esse método que você está falando não escala. Eu concordo. Mas você quer escalar para perder cada vez mais cliente? Então, esse trade-off, essa análise de experiência e até mesmo de risco para cada ação que a gente faz, ela é mal feita. Né? As empresas sofrem com problemas de comunicação, levante a mão quem não, duvido que alguém vá levantar, e aí cada área está fazendo o seu, esquecendo de olhar de fato a satisfação daquele cliente, tendo em vista que você é um deles. Então aqui que eu acho que tem muita oportunidade. Mas como fazer isso? Articulação, gestão e de fato com alguém, com quem importa realmente no centro da conversa, o cliente. Sim. E você acha que, de alguma forma, o produto passou a ser um tema estratégico no negócio? As empresas ainda têm um pouco de resistência quanto a esse tema? Ao produto? A criação de um produto? Isso, essa experiência deixou de ser esse produto? Não, eu não acho que não deixou. Eu só acho que ela está um pouco deturpada. Ela não deixou, não. Tem várias visões aí de experiência. Eu acredito sim que ela está sendo bem observada, mas eu insisto, né? A gente esquece que o óbvio é importante ser dito, senão ele deixa de ser óbvio. O que eu quero dizer com isso? Se o seu funcionário, se o seu gestor, você que é dono de uma empresa, ele não é o primeiro cliente da sua empresa, já vai ter algo errado nas discussões internas. Porque ele está fazendo um produto com uma visão de dentro para fora, e não com a visão de fora para dentro. O que eu quero dizer com isso? De dentro para fora, você dá nomes para produto que só você sabe. Então é como se nós aqui, você e eu, vamos fazer um produto, que nome que você quer dar? Eu vou dar o nome de câmera. Ah, câmera é óbvio. Não é câmera, é um nome que a gente é criativo, só a gente vai entender. Então eu tenho que explicar para alguém externo o que é, já complica. E já não gera essa identificação com o público, de fora né? para dentro, você vai pegar um pouco a forma com que as pessoas veem aquela solução e vai dar um nome que o seu possível cliente entenda. Porque eu tenho que superar as etapas eu tenho que explicar o que é, já denoto que eu estou criando um problema para resolver outro problema, eu tenho que explicar, então isso já confunde. Como é que isso está sendo visto? O funcionário da sua empresa é o principal cliente do seu produto? Aí você vai dizer, Fichex, por exemplo. Puxa, Milagres, mas é difícil. Como é que um funcionário nosso vai comprar uma ferramenta de conscientização de segurança? Concordo, mas você já usou? De verdade? Já verificou, já entrou na plataforma, já sentiu? Já viu como cliente a jornada completa? Assim, sentindo na pele, customização, nem customização, onboard, login, como é que eu faço o disparo, customizo, tudo, já fez? Como realmente, genuinamente, como se tivesse sido o contratante? Todos, incluindo você, marketing, qualquer um. Se a resposta for não, então aqui está uma oportunidade. Sim, até porque se você não conhece o seu próprio produto, né, como você vai vender e falar para as outras pessoas. E falando um pouco agora, né, de segurança, puxando mais para o nosso lado, muitas organizações enxergam a segurança como uma fricção, como um problema, né? E, infelizmente, isso tem acontecido muito e muitas empresas têm sido atacadas, né? E em que ponto da jornada digital e essa segurança costuma gerar essa fricção para até causar um pouco de aversão, né, entre as empresas? Pô, a segurança é uma fricção, né? A questão é que a gente abusa um pouco da boa vontade da turma. Você já ouviu alguém falar assim, segurança é inegociável? Sim. Você acha ela é inegociável? Eu acho que sim, dependendo até do ponto de vista, porque não só, agora a gente está falando de um produto, mas a nossa segurança física, a nossa segurança, enfim, ela é inegociável, a gente precisa disso. Uhum. Mas olha que interessante. Se você se posiciona com uma segurança inegociável, então tá bom, então não tem muito o que negociar, então eu tiro você da mesa e sigo o barco. É assim que o negócio vai pensar, a estrutura de negócio vai pensar.
Se a segurança... Só que politicamente é correto você falar que a segurança é inegociável. Imagina, um CEO fala assim, a segurança na minha empresa ela é totalmente negociável. É politicamente incorreto você dizer. Como é politicamente incorreto em dezembro um CEO falar que Papai Noel não existe. Porque se ele fizer isso, ele vai cair numa antipatia que pode afetar, por exemplo, as vendas da empresa. Então ele não fala. Mas milagres, Papai Noel realmente não existe. Mas politicamente incorreto você dizer isso, ainda mais em dezembro. Concorda comigo? Sim. Então você não vai ver ninguém falar que segurança é negociável, mas risco é negociável. Sim, E sim. Aí você vai para um outro ponto. Se o risco é negociável, Aline, então, e segurança se posiciona com essa dureza de aqui eu não negocio, então tá bom, eu vou negociar risco sem você. Vou negociar risco com outras pessoas, dentro do plantel. Poxa, mas aí o cara não me chama para conversa. Ué, você não falou que não era negociável? Então eu vou negociar o que com você? Entendeu? Então, eu criei uma fricção em excesso, do qual o meu posicionamento profissional simplesmente me tirou das mesas de conversa, porque no final do dia, turma, sim, segurança é negociável. A questão é que ela não pode ser explicitamente dita. É questão básica é que nem a gente falou agora, eu não posso falar que eu negocio segurança, mas se a gente abrir a janela e olhar para a rua, tem um monte de gente distraída andando com o celular aqui, ó. Então ela negociou a segurança dela naquele momento pela conveniência, concorda? Sim. Mas se você perguntar para ela, ela vai responder exatamente o que você me respondeu. Porque é estranho você falar, não, eu negocio minha segurança física, eu não ligo, não. Não faz sentido. Então, o que eu quero trazer de reflexão? Tudo bem falar que segurança é negociável, mas as atitudes precisam ser mais flexíveis. Existem empresas de 10, 15 anos no mercado que nem profissional de segurança tem. Ela está faturando, ela gera receita, ela atende o cliente. Ah, mas se ela sofrer um ataque, ela quebra. Será? 15 anos? Talvez se ele tivesse investido tudo que ele investiria em segurança num CDB a 14,5% ao ano, ele já está com uma reserva. Se sofrer um ataque, ele tira da reserva. Nossa, isso é um absurdo que você está falando, Magno. Absurdo não, eu estou falando aqui um empreendedor, um empresário pensa quando você fala que segurança é inegociável na frente dele. Porque o que acontece? Analogia. Carro anda sem freio, Aline? Não. Tem certeza? Ele anda, mas aí é arriscado. Ele anda, mas é arriscado por quê? Porque se tiver numa descida, alguma coisa, precisa do freio. Ah, legal. Você andou de carrinho de rolemã? Não, eu não sou tão radical. Revelando a minha idade, você vai descobrir, né, os joelhos da gente eram freios, e a sandália havaiana também. Qual que é o ponto? Ele anda e ele para. A questão é que o risco ele é muito alto. Mas e se eu não tiver contexto financeiro para colocar freios no meu MVP? O que eu faço então? Eu não faço? Eu vou falar que como segurança o carro não anda, então é perigoso, não faz? Aí eu te tiro da mesa. Mas se eu for inteligente, eu vou falar assim, cara, ele anda e para na inércia. Pista de aeroporto, bem larga, velocidade baixa, faz o MVP teste A para B. Olha que legal. Você passa a ser um habilitador em vez de uma fricção desnecessária. A premissa é sobreviver no carro? Pô, legal. Então vamos fazer o seguinte, contexto de ambiente. Anda devagar, ele vai parar sozinho, você prova o conceito de deslocamento. Pode ser? Poxa, olha a gente negociando aqui. Fricção, mas em um tom certo. Falar que não dá, só gente medíocre faz. Não dá, dá. Até pular de paraquedas sem paraquedas dá, sabia? Sério? Opa, uma vez. É verdade. Se o cara que tá com paraquedas, ele fala assim pra mim, eu quero ir assim mesmo, eu vou falar, tá bom, risco é severo de morte. Uhum. Mas quem vai estar lá é você. Eu sou só o Waze, a bússola de riscos que vai te ajudar a guiar. A premissa, então, não é mais sobreviver. Vai em frente, amigo, sozinho. Sim, e é legal isso, né, principalmente do ponto de vista do risco, porque aí você consegue realmente entrar, conseguir conversar com os executivos de uma forma que eles entendam, né? Até porque muito dos nossos podcasts, a gente fala muito sobre isso, né? Que às vezes os executivos e a galera que está mais em cima, elas não entendem muito a importância da cibersegurança, só quando realmente mexe no bolso ou quando traz para a realidade, né? E a gente fala sobre a conscientização para mostrar para eles que, pô, se você for atacado, você é uma pessoa que tem mais acessos do que um outro funcionário. Então, isso realmente pode ter um impacto maior. Também trazer esse ponto para as pessoas conseguirem entender e ter essa visão melhor, né? A sua visão é ótima e ela está certa. O ponto é, dois, na verdade. O primeiro ponto, qual é o grande problema de um ataque cibernético? Pensa como um empresário. Qual é o grande problema? Sofreu um ataque, o que acontece?
Além das perdas financeiras, eu acredito que também a credibilidade, que Aí é que algo tá. que a gente está falando hoje. Perfeito. E se eu perco credibilidade, o cliente desconfia de mim e passa a querer não comprar porque está desconfiado, certo? Aqui que está o Sim. real problema. Segurança fala dessa forma que a gente acabou de falar, ou ele fala que vai sofrer um ataque, vai vir um ransomware, vai parar tudo, aí começa a usar linguagens difíceis, eu falo que vira cavaleiro do apocalipse. Agora, vamos trazer para real? Um ataque cibernético pode trazer um prejuízo financeiro inesperado, e ainda assim pode ter um executivo que fale assim, tá bom, se é prejuízo financeiro eu coloco em caixa e não vou fazer investimento preventivo. Ele pode, e tá tudo bem. Mas aí a perda de credibilidade que impacte vendas é algo que está na agenda dele. Essa seria uma linguagem mais próxima para ser ouvido. No final do dia, sabe quantas empresas já quebraram decorrente de um ataque cibernético no Brasil? Quantas? Pouquíssimas, para falar zero. Eu não lembro da última. Elas não quebram pelo ataque, elas quebram por uma consequência. Exemplo, sofreu um ataque, ele já tinha uma gestão financeira péssima, então o ataque foi o último peteleco, porque eu não tenho mais dinheiro para fazer uma contingência. Então o problema não foi o ataque. O problema foi, já vinha vindo uma rasta de gestão financeira. O que quebra a empresa, que aí é o que está na agenda dessa turma, é um produto ruim, um comercial que não vende e uma gestão financeira péssima. Não tem mais nada que possa quebrar uma empresa. Porque, vou explicar. Se o produto for ruim e o comercial for maravilhoso, e o comercial põe marketing junto, tá? O branding, etc. Sim. O produto é ótimo, o comercial não vende, gestão financeira é ótimo, o que acontece? Não vende? Não vende, não tem receita, a empresa quebra. E eu não sei, o produto é ótimo para quem? Ninguém tá vendo, então é a mesma coisa se tiver um produto e ficar isolado aqui. E a mesma coisa de um produto ruim com vendedores bons que conseguem convencer a galera, e isso realmente faz a empresa crescer. Faz, só que qual é o problema? O produto é ruim. É ruim. E aí não gera essa recorrência. E aí o cliente, ele só é cliente mesmo quando ele compra de novo. Na minha visão. Ah, ativei um cliente, ele comprou a caneca. Tá bom, comprou de novo. A LTV, o LTV tá legal. E o pessoal de segurança não sabe o que é LTV, vai estudar. Então, assim, se ele não comprou 2 vezes, ele ainda não é o seu cliente. Porque ele pode ter um produto ruim, não gostou, também não fala nada e só não volta. Tem um produto maravilhoso, comercial bombando, mas gestão financeira é ruim. O que acontece? Também quebra porque não tem planejamento. Perfeito. Onde é que entra a segurança? Esses são os 3 principais pilares de uma empresa. E aí eu gosto de colocar o comercial junto com o marketing. A gente pode separar e destacar 4, porque marketing gera desejo. E ajuda o comercial a vender. Ainda mais hoje em dia, né, com a disputa sobre a atenção que a gente está. Cadê segurança? E tech? Ela está inerente aos 4. Ela não é uma vertical, são áreas cross. Segurança, qual é a principal entrega da segurança, na minha visão? Credibilidade. Essa deveria ser a entrega. Todo o bastidor técnico, bit byte, que a galera deveria ser para os técnicos aqui de bastidor. À frente do palco, o que a turma enxerga é credibilidade para vender mais, reputação para manter o cliente, em várias esferas. Imagina, você faz um marketing maravilhoso, né? Um branding, gera desejo. Quando o cara compra o dado, ele vai lá e abre o dado dele, não é dele, é de outra pessoa. Credibilidade, pum, ele volta a comprar? Não. Difícil. Sim. Então, e realmente, né, as organizações, elas sofrem muito com isso porque todas as empresas estão disputando a nossa atenção a todo momento, e a gente tem muitas empresas, sei lá, 10 empresas do mesmo produto, e a gente precisa se sentir seguro, né? Hoje em dia, os dados, eles são muito importantes, e a gente, né, disponibiliza nossos dados para praticamente tudo. Sim. Então, a gente não quer ficar numa empresa que realmente não olha para a segurança, porque a gente não vai ter confiança, né, de colocar o nosso dinheiro e também os nossos dados, que eu acho que hoje em dia é mais importante que dinheiro, mais valioso que isso, numa empresa que não tem credibilidade. Credibilidade, eu concordo plenamente com você. Mas você acha que o consumidor, ele para e fala assim, eu vou olhar para ver se essa empresa tem segurança quando ele faz a análise de compra? Ou ela sente se que tem ou que não tem? Ela não para, não coloca no checklist, deixa eu ver se ela é segura. É difícil, mas eu acho que, por exemplo, se a gente vê notícias e coisas que mostram que aquela empresa sofreu algum ataque, sofreu alguma coisa, pelo menos eu fico com o pé atrás, assim. Por quê? Por causa dessa credibilidade, Por causa da dessa credibilidade. confiança. Olha que legal que você falou. Se vier uma notícia, o que aconteceu com o seu sentimento de segurança com aquela empresa?
ele foi deturpado. Putz, eu não estou mais me sentindo segura de estar com ela. Por quê? Porque ela me demonstrou que ela não tem credibilidade. Aí sim. Mas se não acontece nenhuma notícia dessa, qual é o seu feeling de segurança? É o que você percebe. Percebe que eu estou falando sentir, não pensar segurança. Então, nós, eu, você e todo consumidor é sentimento. Segurança é um sentimento. Por exemplo, você está se sentindo segura aqui hoje com a gente? Sim. Mas você não pensou nisso até eu perguntar. Isso é verdade. Por que você está se sentindo segura? Porque foi o que você falou justamente. A gente sente o ambiente, sente o lugar, sente as coisas. Se eu trouxer para o racional, a gente está no 9º andar de um prédio, tem segurança lá embaixo, observação de câmeras. Pô, agora eu estou pensando, faz sentido, eu estou me sentindo segura. Mas você vê, você se sentiu para pensar. No cliente é igual. Então, se ele vê uma notícia, ele passa a raciocinar e não se sente mais seguro. E aí a gente vem com aquele monte de sopa de letrinha de segurança, falando assim, nossa, o cliente compra da gente para o XDR que nós compramos. O que é XDR, amigo? Não é isso. Então, quando a gente olha de forma até talvez simplória, e é verdade, que a gente tem que ajudar a empresa a ter uma marca de reputação forte, de uma forma cross e trabalhando em conjunto e integrada com outras áreas, a perspectiva deveria mudar. Em vez de eu olhar para a minha agenda de segurança, eu vou olhar para a agenda dos outros e somar com segurança. A gente está pronto para isso? Será que a gente está disposto a, por exemplo, ir lá na área de produto que não pensa em segurança porque eu sou chato com a minha política debaixo do braço e fala assim, turma, vim ajudar o produto a não cair num buraco. Eu dei uma usada aqui, vou te falar, fiquei um pouco assustado, não sei nem se eu compraria o produto. Será que a gente não pode juntos dar uma olhada? Porque se eu não compraria, talvez o cliente que vocês estejam buscando também perceba uma insegurança e ele também não vai falar. Será que eu consigo 10 minutinhos para a gente ajudar nessa parte? Pô, olha que aí vocês podem contestar, escrevam aí nos comentários, mas me parece uma postura muito legal, né? Bem melhor, mais receptiva, mais aberta do que do tipo, esse produto aí não está dentro da política, tá? Vocês têm que arrumar, tô abrindo um apontamento aqui, vocês têm 30 dias para resolver. Qual é, meu? Parece marronzinho do Detran. Pior que é trazer, né, as pessoas, é o que a gente fala muito disso, né, dos treinamentos, ser muito assim, conseguir também se adaptar ao tipo de comportamento, ao tipo de pessoa, e para poder falar a língua dele, né? Porque o risco de uma pessoa do financeiro é diferente para o risco de uma pessoa de marketing, por exemplo, né? São coisas diferentes e precisa ser tratado como isso. E agora falando um pouco, né, dessa jornada, assim, muitas empresas adicionam muitas camadas de segurança, né? E como isso impacta a percepção das pessoas, né? Porque às vezes muita segurança acaba até atrapalhando muita coisa, né? Sim, tem profissional de segurança que acha legal, a casa está segura. Pô, mas o dono da casa não consegue entrar na casa. Não, mas a casa está segura. Mas o dono está fora da casa, ele não consegue entrar. E aí? Tá certo isso? Tá errado, né? Minimamente está esquisito. De novo, eu gosto de trazer a percepção de você se colocar na posição do dono da casa. De novo, é o sentimento de segurança, não é colocar 50 muros em 10 mil chaves diferentes e achar que está tudo ok. Da percepção de segurança que a gente passa, ela é suficiente? Até porque tudo isso custa muito, cara. Então, o convite é, novamente, se coloque na posição de quem consome. Eu estou falando muito do cliente, mas não é só o externo, não. Estou falando das áreas, a experiência do colaborador. Já ouviram esse termo? A experiência do seu colaborador, ela é fundamental também. Porque, por exemplo, se o volume de chamados de troca de senha lá no helpdesk estiver muito alto, sabe que isso é custo? Mas como assim? Só os chamados? Não. É o custo do chamado. É o custo do cara enrolando no café porque ele não sabe mais a senha. E aí ele culpa você, o profissional de segurança, por causa disso. Todo o tempo que ele enrola no café, perdão, porque ele não consegue trocar a senha, é perda operacional. Por causa de um controle de segurança, eu estou ineficiente. Pessoal, vamos pensar em alguma coisa que a gente consiga ter um grau de segurança, mas um grau de experiência do colaborador. Por exemplo, a tokenização de autenticação interna. Não precisa mais trocar senha de 3 em 3 meses. Olha que maravilha. Que é uma coisa muito chata. Exatamente. Que ninguém aguenta, você não tem mais criatividade para criar senha. Fora que, assim, nas palestras corporativas, é muito legal isso que você falou, e é exatamente o que acontece. Para o cara de segurança, o controle está ótimo, de 3 em 3 meses troca a senha. Na prática, o pessoal está anotando no caderno. E aí?
Porque não consegue dar conta de lembrar todas as senhas. E aí é muito legal quando eu coloco a segurança junto, eu falei, ei, pessoal, tá seguro? Porque o objetivo final qual que era? Deixar todo mundo E não está. Só que a Sim. gente está sendo um pouco, talvez, hipócrita de falar, minha parte está feita. Mas que parte é a sua? Lembra da credibilidade, tal, tal, tal? Então, sua parte e nada é a mesma coisa. Então, olha como a visão vertical e concentrada gera um problema. O cara anota no caderno, ele cria um padrão, Aline 1, 2, 3, depois Aline 1, 2, 3, 4, depois Aline fevereiro, Aline março, Aline... Isso é tão inseguro quanto manter a senha lá, criou o padrão. Não consigo convencer, Milagres. Tokenização é cara. Então tá bom, faz o cálculo. Volume de chamados mês, perda porque o cara tá enrolando no café, contabiliza ali por horas e vê o quanto você geraria de eficiência e com essa eficiência você pagaria uma solução. Ah, Milagres, dá muito trabalho. Isso realmente dá trabalho. É só profissional acima da média faz, certo? Não deveria ser. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. Você vê, é um racional mais como um profissional de negócio que gera negócios. E olha para a agenda da Aline. Aline, você, por exemplo, você trabalha com marketing. Você deve trafegar dados e arquivos pesados, mídia. Sim. Aí eu sou o cara da segurança e falo assim, não pode, Aline. Não, pelo Google Drive. Não. Perigoso, vaza dado. Aí você já tá rindo, já deve ter vivido isso. Você vaza, não pode. Tá, eu faço como então? Eu faço como? Se nem no computador cabe tudo. Tá vendo? Exatamente. Qual seria a alteração? Pô, como é que eu te ajudo? Vamos pensar numa forma, porque marketing exige isso, é do negócio, é do seu business. Comercial. Eu quero desafiar quem não é do comercial a trabalhar sem WhatsApp. Ah, mas sem WhatsApp vaza dado. Eu sei. É uma plataforma que realmente a galera tem muito problema, mas você consegue falar direto com a pessoa, coisa que por um e-mail demoraria semanas. E-mail é uma das, hoje em dia, é uma das coisas, é antiquado, é dinossauro, é um negócio assim, eu mandei o e-mail, e daí? Tem um negócio acontecendo nas empresas muito interessante, tá nós dois aqui, então pensa que estivermos numa baia, né, eu tô trabalhando. Em vez de eu falar com a Aline, que eu preciso falar, eu mando um Teams ou um Google Chat. Ô, Aline, você tem um minuto para falar? Cara, tá do seu lado. Ou tá na sua frente. Turma, a gente tá se artificializando demais. Poxa, dá uma olhada. Se for importante, nem pede um minuto. Mas, Aline, um negócio importante aqui. Preciso do seu tempo. E tem que ser importante, porque você falou que é. Não minta. Mas não. A gente manda um chat. E se você não responder, eu mando um e-mail. Aline, com a dificuldade de falar com você, e copia o seu chefe ainda. A dificuldade de falar com você, eu estou com um assunto tal, tal, tal e tal, e mando um e-mail e fico lá, cruzo os braços, vou pro café, vou reclamar. Pessoal, em pleno 2026, esse tipo de profissional é claramente substituível por uma IA agêntica, mal feita ainda por cima. Então fiquem atentos com isso. É interessante isso, né? Porque as pessoas ficam falando muito da IA vai roubar o trabalho da gente, mas eu acho que em tempos de IA é isso, a gente precisa de humanos conversando com humanos, esse atendimento, essa jornada, né? E falando um pouco da segurança, no seu ponto de vista, tem como transformar a segurança nessa parte positiva, na experiência do cliente e como, né, isso nesse ponto de vista dessa visão? Completamente, mas ela parte de uma palavrinha mágica chamada atitude. Atitude que nos trouxe até aqui, parabéns, muito bom, não vai levar muito longe, não. E por que eu digo isso? É uma atitude de sair do conforto técnico, e o técnico não é mais suficiente, e começar a se posicionar como um bom comunicador. Para os outros, comunicador não é para você mesmo. Entender como o seu business funciona, o seu negócio funciona. Por exemplo, qual é o principal produto em faturamento da sua empresa? Você conhece a fundo como ele funciona para poder conversar sobre isso? Se a resposta for não, atitude é uma nova oportunidade. Como é que você fala com alguém de produto marketing? Você vai conversar com a Aline, expert em marketing. Você não entende nada de marketing. Como é que você vai ter um bom diálogo? Não, mas eu vou ter que entender de tudo. Em algum grau, não precisa ser expert em tudo. Não existe isso, mas entender um pouco que, igual a gente falou aqui, que ela precisa trafegar dados pesados de mídia é o mínimo. Se você não souber isso, não precisa entender de marketing para saber isso. É só entender um pouco da dinâmica dela. Como eu descubro essa? Pergunta para a Aline. Em vez de chamar um café para ficar chorando as pitangas, vai aprender marketing com a Aline no café. Muito mais interessante, muito mais inteligente para você se posicionar. Atitude. A segunda, e aí cruza com a Fichex, você vai de graça pro Pedro, tá? A gente trabalha muito da segurança para o público, certo? O público precisa ter conscientização de segurança. E o contrário. Como é que a gente capacita
o público de segurança para ter um mínimo de noção do produto do qual eles trabalham. Exemplo, você que é de indústria financeira, você conhece como um cartão de crédito funciona? Do onboarding do cliente ao reward, que é a pontuação em milha. Você conhece? Claro que conheço. É mesmo? Te desafio. Te desafio. Quantas áreas estão envolvidas nesse processo? Cadê você nesse meio? Quantos terceiros estão nesse waterfall completo? Você conhece qual é o risco de cada um? Qual é o processo mais e menos crítico? Não. Vai atrás. Mas eu vou falar com o pessoal de produtos, não querem me ouvir. Atitude, amigo e amiga. Então, vá conhecer o produto para você ajudar a ter segurança no produto. Para quê? Para ter mais credibilidade, para o produto vender mais. Atitude. Ninguém vai te chamar para essa mesa sozinho. Por quê? Porque o histórico não é bom. O histórico, o pré-conceito já não é bom. Não por você, talvez, às vezes por um histórico anterior, mas ele já não é bom. Então, a pessoa, ninguém vai chamar. Então, monte uma mesa e convide as pessoas para essa mesa. Essa mesa tem que ser atrativa. Caso contrário, ninguém vai querer sentar com você. Em vez de você se enfiar na dos outros, convida. Com solução, com abordagem, um pouquinho de marketing, estratégia comercial, vende o que você tem. É o que eu faria. Na verdade, é o que eu faço. E a segurança entra onde? Entra num contexto de aplicação para ajudar a agenda da linha a fazer o trabalho dela melhor. Não mais a sua. Humildade intelectual nesse momento vai ser fundamental. Faz sentido? Sim, e eu acho que é justamente isso, entender que todo mundo é parte, que todo mundo precisa ajudar, né? O que a gente fala que a segurança em si, ela é um papel de todo mundo. Agora, encaminhando aqui um pouco para o nosso final, e né, falando um pouco disso, como conectar decisões de segurança com impacto de receita, conversão e retenção? Acho que resumiria um pouco do que a gente estava falando aqui. Bom, sua pergunta ela é ótima. Já falamos um pouco disso em algumas estratégias, mas tem uma forma aqui bem conceitual que vai valer. Toda empresa faz ativação em algum grau. B2B ou B2C, ela faz um processo de onboarding. Eu vou dar um case de exemplo só. Você conhece o processo de onboarding da sua empresa? Você sabia que o processo de onboarding tem métricas claras de abandono de carrinho, abandono de cadastro, certo? Você conhece isso? Se a resposta for não, vai conhecer. E onde é que entra a segurança, Milagres? Ela entra, por exemplo, no tempo de resposta de uma API, justamente no momento de cadastro do cliente. Porque se ela for lenta, o cliente simplesmente desiste. Não está funcionando, não é nem para ser. Tem alguns que são até mais religiosos, e na hora da compra não dá certo, ele fala assim, acho que foi o nosso divino que falou para eu não comprar, não vou comprar não. E ele abandona. Sim. Essas métricas, em geral, estão com o pessoal de produtos, porque o produto tem PNL, ele tem resposta para dar. Como é que o segurança ajuda? O retorno da página tá bom? Quantos estão abandonando? Por que estão abandonando? Eu faço o cliente se sentir seguro enquanto ele confia, ou deveria confiar em mim para colocar os dados dele na minha plataforma? Você já fez o onboarding para sentir como é que está essa dinâmica? Em diferentes horários, diferentes momentos? Porque o onboarding, se o cara já falou assim, eu me interessei, ele já está na tela de cadastro, eu deveria ter uma altíssima retenção nesse momento, ele já está aberto a comprar, a ativar. E por que ele não termina? Por que ele não termina? Ou ele se sentiu inseguro, ou ficou lento, alguma coisa aconteceu. Ainda mais hoje em dia, né, que tudo é muito rápido a todo momento, a galera não tem mais tanta paciência de preencher muitas coisas, fazer muitas etapas. Exatamente. Onde é que você ajuda nisso? Você já foi consultar? Porque às vezes o nosso gateway de API está lento. Às vezes a gente está olhando muito para o técnico bit byte, nova visão de dentro para fora, em vez de fora para dentro, e o convite é esse, olha de fora para dentro. E aí você volta para o técnico, mas não é o técnico a solução. A solução é, tá mais rápido, hein? Antes demorava 5 segundos no loading, agora está em 1 segundo. E onde é que isso ajudou em receita? Vamos olhar. Quantos clientes estão desistindo, quantos de fato efetivaram. Isso é dinheiro. Converte na grana. Faz o ticket médio e fala assim, a gente deu uma solução ali, aumentou em 3 segundos o que aumentou a conversão em X%, que dá ticket médio X mil reais. Muito mais bonito do que falar, a gente resolveu a patch do segurança lá, do servidor. E aí fala uma linguagem que realmente todo mundo entenda, porque dinheiro realmente é algo que comercial, as pessoas... produto e gestão financeira. Sim. Então, assim, conecta a agenda do outro. Mas, Milagres, isso aí eu tenho que falar com 10... tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Duro.
Porque está muito confortável o técnico ali. Eventinho técnico, tudo técnico. Cara, vá se posicionar. E aí se posicionar significa a humildade intelectual de ir lá entender como é que funciona a ativação do seu cliente. Simples assim. Além disso, se ele confiou o dado conosco, está seguro? Ou eu fico colocando em planilha e compartilhando na empresa inteira e no Google Drive, todo mundo acessa. Isso é uma irresponsabilidade. O cara, homem ou mulher, confiou na gente para transmitir aquele dado. E aí eu fico imprimindo ele nas impressoras, esqueço na impressora e largo lá. Aí vem uma parte de consciência que eu acho que é válida. Dura. Vocês gostaram de ver? Não, não gostei. Se fosse o dado do seu filho impresso ali na impressora, da sua mãe, do seu pai, do seu avô, é duro? Aí, Fichex, coloca isso aí também, duro. Não dá para ser tão, às vezes, político. Para quê? Porque aquele dado, hoje, o que eu te falei? O lead qualificado vale R$110 cada. Aquilo ali é um lead qualificado. Uma pessoa que comprou da sua empresa e eu, se eu sou o concorrente, me interessa, porque ele comprou de você. Se eu transmitir mais confiança e credibilidade, eu roubo ele de você. Como? Um Instagram bem posicionado, um founder-led growth, que hoje está na moda, né? O fundador colocando a cara. O CEO da sua empresa é um cara com rede social ativa? Se a resposta for sim, segurança, você está cuidando disso? Porque se o CPF dele, a pessoa está exposta, cuida da rede do cara. Às vezes não tem lá nem com um azulzinho de certificado, você acredita? O cara tá indo, ele não sabia que era para ter, ele achava que era modismo de infoprodutor ou... Pô, segurança, ajuda o cara a ser mais protegido no dígito. Isso é o seu papel. Ah, mas eu não entendo nada. O que eu te falei? O que falta? Que a gente precisa saber um pouquinho de cada coisa E para atitude. conseguir. Vai lá ajudar. Vai entender essa dinâmica. É assim que eu vejo. Então, concentra na atitude. Você vê, eu não falei nada bit byte, exceto brincando com você. E tudo conecta ao trivial, ao que é trivial de negócio, mas não trivial para o profissional técnico, incluindo gestores. Principalmente gestores, na verdade. E aí a Fichex pode ajudar nessa. Em vez de ser uma via única, amanhã fazer aculturamento da própria galera de segurança para poder ter um mínimo de insumo para se posicionar na empresa melhor. Porque se não for, aí eu vou talvez ser um pouco alarmista. Poxa, se é muita fricção e o custo está muito alto e ainda assim a gente está inseguro, como é que está aquela tokenização lá? Como está custando a cloud, hein? Quanto é que está o chat GPT pago? Porque eu acho que... pelo menos eu entendo o que o chat GPT fala sobre segurança. Sim, realmente. Então fica a dica, né? Fica a dica. Ah, mas ele não substitui uma pessoa. Substitui uma pessoa ruim, substitui. Profissional ruim, substitui sim. Isso é verdade, com certeza. Mas acho que é isso, Milagres. Muito obrigada por esse papo. Acho que a gente conseguiu falar um pouco disso, né? De como é importante as organizações enxergarem essa jornada, se colocarem no papel do cliente, ver como isso funciona na prática, porque é só assim que eles vão conseguir, de fato, resolver problemas, entender o que precisa ser feito, que eu acho que é o que falta em muitas organizações. Quero agradecer a sua presença. Muito obrigada e pode falar, fica à vontade. Não, imagina, primeiro um privilégio estar aqui, muito legal, vários cortes bacanas. Me acompanha lá no Luiz Milagres, nas redes sociais, Instagram e YouTube com um canal novo e também L Milagres no LinkedIn. Ali a gente está discutindo muita coisa dessa ponte entre business, técnico, posicionamento e até mesmo o futuro da tecnologia e do profissional de tecnologia. Onde é que essa galera vai parar, hein? Então acompanha lá, vai ser um privilégio estar com vocês. E o Luiz tem também um canal no YouTube com podcast, com um papo bem legal, então vou deixar depois as suas redes sociais na descrição e aí a galera busca lá. Então é isso, mais uma vez muito obrigada e até mais.